Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do autor e empresário Dr. John DeMartini. Então, bora começar. Nas palavras dele, eu gostaria de compartilhar com você algumas dicas incríveis que vão te ajudar a se tornar mais rico. Dicas essas que são comuns a todos os milionários na qual eu tive a oportunidade de passar um tempo e conversar a respeito. Veja, sempre quando eu viajo pelo mundo e pergunto para as pessoas quantas delas querem ser financeiramente independentes, seja em uma audiência de 1.000 ou de 10.000 pessoas, todas elas levantam as mãos afirmando que gostariam de ser. Então eu pergunto quantas delas de fato são, e a grande maioria abaixa suas mãos. Por fim, eu pergunto para elas quantos por cento das pessoas elas acreditam que se tornam financeiramente independentes em relação a toda a população. E o que eu ouço em resposta é 2, 3, 5%, mas na verdade é menos de 1%. Isso não quer dizer que muitas não sejam ricas em outras áreas da vida, mas quando falamos do aspecto financeiro, a maioria de fato não é. E existe uma razão para isso, que é o fato de as pessoas terem essa grande fantasia de serem muito ricas e independentes, mas o que elas fazem é se deixar levar pelos desejos, pelo consumismo e pelos prazeres imediatos, comprando coisas que não agregam e logo perdem valor, e assim elas nunca economizam, investem e não conseguem construir fortuna. Então o que eu quero que você entenda é que para realizar a construção da sua riqueza, ela precisa estar atrelada aos seus valores, pois quanto mais alto forem os seus valores, mais eles ditarão o seu destino financeiro. O que eu quero dizer com isso é que as coisas que você realmente valoriza é o que vai determinar no que você vai agir quando se trata do seu dinheiro. Porque você sempre vai gastar o seu dinheiro com as coisas que você dá mais valor. Ou seja, se você não valoriza construir sua independência financeira, é muito provável que você acabe gastando o seu dinheiro de forma consumista, como a maioria das pessoas faz. Então eu vou compartilhar com você o que eu chamo de 6 passos para a riqueza, que servirá como um tutorial de como fazer a diferença no seu destino financeiro. Mas assim, isso só funcionará se você colocar cada um deles no topo da sua lista de valores. Uma das coisas mais importantes de todas e que muita gente acaba negligenciando é saber que, para prosperar, você precisa querer construir um negócio que atenda a uma quantidade muito grande de pessoas, seja direta ou indiretamente. E por que isso é tão óbvio? Bem, se você for procurar, você não vai encontrar nenhum bilionário que tenha chegado onde chegou sem fazer isso. Basta pensar em alguns nomes bem famosos, como Bill Gates, Richard Branson ou Warren Buffett. Todos eles construíram negócios que atenderam e até hoje atendem a uma quantidade enorme de pessoas. Portanto, saiba que ter esse desejo de atender o maior número de pessoas possível é imprescindível, pois quando você fizer isso, logo vai perceber que se você cria esse anseio de se levantar da cama para ser útil para as pessoas, essas mesmas pessoas também vão criar esse anseio de serem atendidas por você. Por outro lado, se você não criar esse desejo de fazer a diferença na vida das pessoas com o seu trabalho, elas também não vão ter interesse em você. E sendo assim, de onde é que o dinheiro viria? Claro, você até poderia apostar em alguns investimentos, mas o meu objetivo aqui é te ajudar a perceber que quando você foca em servir as pessoas, você se torna merecedor das melhores recompensas. Logo, quanto maior for o número de pessoas que você conseguir servir, maior será a sua recompensa. Bom, dessa forma, o primeiro passo para a riqueza é escrever 200 benefícios que você terá ao construir um negócio que irá servir a uma grande quantidade de pessoas. Isso porque, quando nós temos um motivo grande o suficiente para fazer alguma coisa, nós realmente fazemos, pois quando os porquês são grandes, os comos são meros detalhes. Portanto, o mais importante é ter grandes motivos para construir riqueza e escrevê-los no papel. Mas não escreva coisas que deem a entender que o objetivo de construir esse negócio é apenas para comprar carros, roupas, viagens ou algo do tipo, porque isso é apenas consumismo. E não é isso que você quer. O que você quer são as recompensas que virão ao criar um negócio que sirva as pessoas. Mas se o seu coração não estiver focado nisso, nada vai acontecer. Então foque em escrever 200 benefícios que você terá ao ajudar o máximo de pessoas possível, seja direta ou indiretamente, e não pare até escrever 200, pois pode ser que quando você chegar no 30º, você já não saiba mais o que escrever. E se isso acontecer, talvez seja porque o seu motivo ainda não é grande o bastante para fazer isso. E se esse for o caso, é melhor procurar por outro. O segundo passo é escrever 200 benefícios de aprimorar o seu negócio com o intuito de maximizar a eficiência dele para aumentar os lucros, seja de forma direta ou indireta. Porque veja, se você não tiver um motivo para aprimorá-lo, de onde vão vir os lucros?
E isso é um erro que muitas pessoas cometem, porque elas têm a ideia de construir o seu negócio, mas esquecem que é preciso priorizar, delegar e garantir que as coisas mais importantes estejam sendo feitas. Ou seja, as coisas de mais alta prioridade, as coisas que mais produzem resultados de forma eficiente e que servem mais pessoas, pois são elas que trazem o lucro. Então, você tem que estar por dentro do seu negócio, pois assim você terá uma maior margem de lucro, e quando você une isso aos 200 benefícios de maximizar a eficiência do seu negócio, naturalmente você vai ter novas ideias de como alcançar mais pessoas, que, lembrando, são a principal fonte de renda. O terceiro passo é listar 200 benefícios de economizar uma parte progressiva de todo o lucro que entra no seu negócio, porque o ato de economizar é como o primeiro dominó caindo na fileira. Você precisa começar a economizar seu dinheiro para assim conseguir acumular uma reserva líquida para estabilizar o seu negócio. Veja, as pessoas que fazem isso têm clientes melhores, têm menos incertezas financeiras, atraem mais oportunidades, têm mais ideias, têm parcerias melhores e por causa disso elas ganham mais confiança para venderem seus negócios. Em outras palavras, se você consegue economizar $10, você convive com pessoas que têm $10. Se consegue economizar $1.000, você convive com quem tem $1.000. E se consegue economizar $1 milhão, você convive com os milionários. Então perceba que economizar seu dinheiro e acumular liquidez é fundamental para começar a construir riqueza. E eu sempre digo, economize antes de investir, porque quando você economiza e acumula liquidez, você consegue estabilizar o seu negócio. E se você tiver o desejo de servir, o desejo de torná-lo mais eficiente e o desejo de economizar, você vai estar no caminho certo. Porque a grande verdade é que se você nunca economizar o seu dinheiro, você vai passar a vida toda trabalhando para ele. Mas se você economizá-lo e investi-lo, é ele quem vai trabalhar a vida toda por você. Sempre foi e sempre será assim. Ou você é escravo do dinheiro ou você é mestre dele. O quarto passo é listar 200 benefícios de investir progressivamente para obter maiores ganhos e recompensas na vida. Bem, se você deseja assumir riscos e aprender sobre investimentos, é importante que você estude sobre o assunto, porque se você realmente valoriza algo, você vai dedicar um bom tempo para aprender mais sobre essa coisa. Por exemplo, em certa ocasião, um rapaz chegou em mim e disse que queria ser bem-sucedido financeiramente. Então eu perguntei quantos livros ele leu sobre o assunto, e ele me disse que leu apenas um. Com isso, o que eu respondi para ele foi que ele não queria ser bem-sucedido. Ele só queria o estilo de vida e as fantasias que a maioria das pessoas tem, e que essas fantasias, no fim, sempre se tornam seus maiores pesadelos. Isso porque a pessoa que tem um desejo de ser financeiramente independente tem que se importar com a construção da sua riqueza o suficiente para estudar, aprender e dominar o assunto. Por exemplo, Warren Buffett, antes mesmo de completar 11 anos de idade, já havia lido todos os livros na biblioteca da sociedade sobre construção de riqueza. Imagine o quanto ele era obcecado por esse assunto. Não é à toa que ele se tornou tão rico. Portanto, estude bastante, pois quando realmente valorizamos algo, a gente se dedica a estudar e dominar o assunto. É a mesma coisa quando achamos alguém atraente. Nós criamos um interesse em querer conhecer mais sobre essa pessoa para se aproximar dela e, quem sabe, começar um relacionamento. Da mesma forma, quando se trata de dinheiro, aquele que mais o valoriza é aquele que mais o obtém. E essa valorização começa pelo interesse pelos estudos de maneira gradual e então, aos poucos, você vai ganhando mais confiança para correr riscos maiores sem ser imprudente. Porque lembre-se, a gratificação imediata pode custar sua riqueza, mas ter uma abordagem estratégica e de longo prazo é o que você precisa para construí-la. O quinto passo é listar 200 benefícios de acumular fortuna, pois uma vez que você tem o desejo de construí-la, é importante ter motivos para continuar avançando, porque alcançar a independência financeira e se acomodar na zona de conforto não é suficiente, e isso é uma coisa que muitas pessoas percebem quando alcançam esse ponto, pois elas passam a ver que a vida vai muito além disso. Por exemplo, mesmo que eu tenha alcançado a independência financeira há muitos anos, eu entendo que há mais coisas na vida do que simplesmente não precisar trabalhar. Para mim é importante poder continuar trabalhando porque eu amo o que eu faço e eu amo servir as pessoas. É importante que você entenda que acumular riqueza significa ter o poder de fazer coisas relevantes no mundo e influenciar positivamente as pessoas ao seu redor. Porque aqueles que têm mais recursos financeiros têm muito mais chances de transformar qualquer ideia em realidade. Além disso, ao acumular dinheiro, você passa a atrair dinheiro como se fosse um imã. Sua marca se torna mais conhecida e mais pessoas começam a vir até você te oferecendo um negócio, te convidando para almoçar ou querendo investir em você.
Então, quando você poupa, investe e repete esse processo até construir riqueza, um monte de coisas incríveis começam a acontecer na sua vida, porque você acaba desencadeando uma sucessão de coincidências, sincronicidades e oportunidades que parecerão vir do nada. Por fim, o sexto passo é listar 200 benefícios de criar uma causa financeira que deixe um legado. Porque uma vez que você finalmente acumula a sua riqueza, você vai precisar descobrir como fazer a diferença no mundo. E para isso, você precisa descobrir uma causa pela qual lutar e que tenha um grande significado para você. E ela pode ser o que for, desde que realmente toque o seu coração e te leve a agir. Quanto maior e mais significativa for essa causa para você, maior será seu potencial de riqueza, maior será sua contribuição e maior será sua satisfação com a vida. Então lembre-se, escreva 200 benefícios de cada um desses 6 passos e coloque-os no topo da sua lista de valores. E tudo isso que agora está no topo dessa lista, você pega e faz. Porque existe uma inspiração espontânea dentro de você que te faz querer ir atrás de viver de acordo com os seus valores mais altos. Mas quando as coisas não vão tão bem, você precisa de motivação. Então, se você colocar esses 1.200 benefícios no topo da sua lista, eles serão a força que, somada ao seu motivo principal, te fará criar sua liberdade financeira e mudar a sua vida. E como eu disse antes, quando você tem um motivo grande o suficiente, você simplesmente vai lá e faz. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!